Fala aí, rapaziada, segura o malvadão. Flamengo de 2019 2.0 voltou. Como pode um time da água para o vinho? Exatamente 3 dias atrás era um time que a torcida estava falando que é um time de morto, que é um time que estava se arrastando, para hoje ser um time tão intenso, ser um time que pressiona, marcação alta a todo momento. Aquele time do Jorge Jesus voltou, a aura de Jorge Jesus tomou conta do CT, tomou conta do estádio do Maracanã, tomou conta dos torcedores, tomou conta do elenco do Flamengo? Ou somente a energia, a presença do Felipe Luiz ali na beira do campo, ou nos treinamentos, nos únicos 2 treinamentos que tiveram, que fez toda essa modificação? Fica o questionamento e também fica a pergunta: será que é possível um time mudar da água pro vinho assim tão rapidamente? Se tratando de futebol brasileiro e de futebol, tudo é possível, meus amigos. Se inscreve no canal, deixa o like, vamos lá. O Flamengo e o Corinthians se enfrentaram hoje lá no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela semifinal, primeiro jogo da Copa do Brasil, e o Corinthians foi amassado. Pelo menos o primeiro tempo do Corinthians foi um primeiro tempo onde o corintiano tem que agradecer por apenas sofrer um golzinho, por apenas sair perdendo pelo placar mínimo, porque era para ter sido mais. Pelo menos no primeiro tempo, uns 3-0, 4-0 poderia acontecer facilmente. Se não fosse o Hugo, o 500 mil mais bem pago pelo Corinthians foi esse do Hugo, pagando a multa ali para que o Hugo pudesse estar jogando, enfrentando o seu ex-clube, né, que está emprestado. O Hugo está emprestado pelo Flamengo ao Corinthians e tem a questão de pagar a multa. Já na próxima rodada, no próximo jogo, no jogo de volta, não vai ter mais essa necessidade do Corinthians pagar a multa, porque vai efetivar ali, vai fazer a compra permanente do Hugo por 4,5 milhões de reais. Tem que pagar a partir do dia 10, né? Pode fazer liquidar essa fatura, então ele vai fazer isso, vai pagar, o Corinthians vai pagar, e ali não há mais a necessidade do Corinthians pagar multa para conseguir colocar o Hugo atuando contra seu ex-time. Mas hoje foi o valor mais bem pago do Corinthians, valeu a pena cada tintim por tintim, dinheiro, valor, moedinha por moedinha que eles contaram, ou nota por nota que entregaram ali para que o Hugo pudesse jogar. Porque o que o Hugo fez, mais uma vez, o Hugo, melhor da partida para mim, Hugo, tanto de milagre que ele fez. Tem uma bola que o Gabigol, ele dá de letra num cruzamento que vem rápido, e ele, de uma forma rápida, de perna esquerda, faz ali de letra, e numa reação muito mais rápida, ainda muito mais bonita, o Hugo defende em 2 tempos. Num primeiro, ele defende a bola, amortece ela, e depois, sentado ainda assim, ele vai e faz completa a defesa. Cara, ia ser um golaço do Gabigol. O Gabigol que... Quem esperava que o Gabigol fosse ficar no banco, ainda mais que o Felipe Luiz, está muito enganado. O que o Felipe Luiz nada mais fez do que foi colocar o esquema Jorge Jesus, o esquema que ele mais, acho que está familiarizado, o esquema que ele mais gosta também, porque ele diz que o futebol dele é um futebol mais impositivo, mais pra frente, que ele desejaria atacar. Foi isso que ele deu numa entrevista aí, que ele queria colocar o Flamengo mais pra cima, e ele conseguiu a todo momento. Parecia que a bola nos pés da zaga corintiana, do meio campo do corintiano, tava queimando toda hora. Eles perdiam a bola, não conseguiam ter o segundo, vinha a bola, às vezes o Hugo acabava estourando, mas a segunda bola era sempre do Flamengo, e o Flamengo forçando o erro na saída de bola do Corinthians, pressionando em equipe, realmente pareceu aquele Flamengo de 2019 que encantou todos os torcedores flamenguistas e encantou também a parte da mídia, né, da Flapress. E hoje a gente vê muitos elogios ao Felipe Luiz por ter tomado essa atitude, e mais ainda por não ter inventado, não ter feito como o Tite. Uma das invenções que ele tirou do Tite foi o Léo Ortiz no meio campo. Ele retirou o Bruno Rodrigues, que estava jogando... não estava muito bem, e ali acabou colocando o Léo Ortiz no lugar, fazendo dupla de zaga com Léo Pereira, colocando ali o Wesley na direita, né? O Wesley que às vezes vinha entrando no segundo tempo, era o Varela ali o titular, com o Tite, e ali como é que fala? O Felipe Luiz bancou o Wesley, colocou ele para ser mais atacante, e do lado esquerdo o Alexandro fazendo mais a posição que o próprio Felipe Luiz fazia, que em momentos quando subia, vinha
por dentro, pelo meio, para criar, para conseguir dar opções de passe, opções de jogada, e no meio com o Pulgar, fazendo mais ou menos a função que o Arão fazia ali, e ali na frente De La Cruz e o Arrascaeta habituado com esse tipo de escalação. De La Cruz também é um jogador muito inteligente, muito móvel e sabe a fazer várias funções. Gerson fazendo a função do Everton Ribeiro, e lá a dupla de ataque, Bruno Henrique e Gabigol, como nos tempos antigos de Flamengo. Gabigol pelo meio, centralizado, centroavante ali, referência, e Bruno Henrique pela esquerda, como ele tem acostumado a jogar, como ele jogou muito tempo. Ele estava fazendo a função de centroavante ali com o Tite, né, na ausência do Pedro machucado, e ali ele conseguiu fazer essa função maestriamente, é o que ele já faz, que ele já jogou muito bem. E o Flamengo amassou o Corinthians no primeiro tempo, um Corinthians perdido, um Corinthians que não conseguiu sair da marcação, pressão, da marcação alta do Flamengo, e ali no primeiro tempo ali acaba tendo a movimentação, troca de passes, e ali a bola acaba sobrando para passado ali. O Alexandre, ele faz uma ultrapassagem pela esquerda e recebe o passe, e o Hugo, na tentativa não de adivinhar, mas era o mais provável ali, todo mundo imaginava que o Alexandre iria fazer o cruzamento para dentro da área, e o Hugo, ele dá um passinho a mais nessa saída para que ele já pudesse antever o passo, a tomada de ação ali do Alexandre. E o Alexandre, mais inteligente ainda, percebeu que o Hugo estava esperando um cruzamento e acabou chutando cruzado, rasteiro, sem chance, passou certinho entre a trave e o Hugo ali, o pé do Hugo, pé direito no contrapé. O Hugo chegou ainda a resvalar um pouco, mas sem chance. O chute foi muito forte e foi rasteiro também, o que dificulta mais a defesa, e ali o Alexandre faz o único gol da partida, 1-0. Poderia ter sido muito mais, tem 2 ou 3 bolas na trave do Flamengo, mas também no segundo tempo o Ramon Dias acaba substituindo. Uma coisa que eu tenho elogiado demais o Ramon Dias é que ele sabe ver o jogo e ao mesmo tempo ele consegue modificar o jogo com as suas substituições, então ele consegue mexer no jogo e melhorar o Corinthians. Foi assim contra o São Paulo, mesmo perdendo com 1 a menos, e depois com 2 a menos jogou bem. Foi assim também em certo momento contra o Fortaleza, contra o Juventude, até mesmo contra o próprio Flamengo no jogo do Brasileirão. Então ele consegue mexer, mesmo que ele, para consertar talvez a escalação errada que ele tenha feito, né? E ali ainda teve uma chance de empatar com o Héctor Hernández. O espanhol acabou vacilar, cara. O que ele fez? Bobeou. Para mim era para ele ter ido logo e chutado de primeira ali. Eu acredito que ele não acreditou que ele estava numa posição regular, sabe? Ele não botou muita fé, porque ele dá uma desacelerada ali e depois ele vê que o jogo continua seguindo, não tem apito, o bandeirinha não faz nada e a defesa tá ali preocupada, e ali o Léo Pereira acaba o Léo Ortiz acaba bloqueando o chute dele, a finalização, que depois que dá um corte, mas outro corte, ele devia ter finalizado já de primeira, sem querer driblar, dar corte dentro da área. Tem ainda uma bola, eu acho que o Léo Pereira acaba salvando em cima da linha, é praticamente um gol. Acho que é o Léo Pereira ou o Léo Ortiz, não sei, um dos Léos acaba salvando ela iria pro gol ali, ele acaba salvando ali, livrando o Rossi. Tem uma outra bola na trave do Romero, né? Tem uma outra bola na trave do Mateuzinho, que entrou no lugar do Fagner e aí equilibrou o time. O Fagner, que estava uma avenida Fagner ali, o Bruno Henrique atacando demais por aquela posição, atacando demais, o Fagner jogando demais nas costas do Fagner, conseguindo criar, construir jogadas ali, e dali daquele lado que foi que saiu, surgiu o gol, né? Mas o Flamengo foi melhor, o Flamengo conseguiu manter essa intensidade alta no primeiro tempo. No segundo tempo deu uma queda, caiu um pouquinho, mas também acredito que essa queda de rendimento seja por causa das modificações ali que o Ramon Dias fez, colocando o Corinthians com 3 zagueiros e aumentando mais o meio de campo, onde o Corinthians estava perdendo demais. Então começou ali a duelar mais no meio de campo, e ali conseguiu frear um pouco mais essa pressão alta, essa alta intensidade do Flamengo, fazendo com que o Flamengo também se preocupasse agora mais em não dar espaços nas costas, né? Dar contra-ataques e dar chance do Corinthians acabar fazendo gol. Teve essa chance com o Héctor Hernández, que ele perdeu, e teve mais algumas outras chances onde o Corinthians poderia ter saído com empate. Bom, pra mim, igual eu falei ali, comentei com alguns amigos meus, quem sai mais triste, na minha opinião, não triste, mas a vitória foi boa, o Corinthians sai mais feliz
do que o Flamengo, porque o que foi no primeiro tempo poderia ter sido muito pior, poderia ter sido uma catástrofe, poderia ter perdido a classificação hoje já ali, e o Flamengo sai um pouco triste porque sabe que poderia ter liquidado a fatura já ali hoje mesmo, e lá na arena, na Neoquímica Arena, ir lá só para administrar a vantagem, jogar tranquilo, sem preocupação. Agora com esse placar mínimo, qualquer golzinho lá é pênalti, vitória por um golzinho de diferença é pênalti, e ali é mais difícil. Agora 2 gols de diferença também, então o Flamengo vai ter que jogar mais uma vez lá com seriedade, e aí vai voltar para aquela imbróglio que estava tendo, a discussão de quando será o jogo, se vai ser no dia 16, se vai ser no dia 20 no domingo, se vai ser no dia 17, e tudo isso está nas mãos do STJD, e isso daí é papo para mais para frente. Vamos ver o que vai dar. Acredito que não vai dar em nada, a CBF é quem decide, e ela toma atitudes da maneira que ela quisesse, para ela bem entender isso, assim ou não. Então, e ainda teve o gol ali do Gabigol, né? Que, bom, não sei, né, cara? Pra mim, na minha opinião, é mesma linha, e deveria contar mesma linha, impedimento nenhum, mesma linha. Ali tem também a confusão de aonde foi traçado a linha, se foi no braço do Gabigol, se pegou no ombro, onde pegou, se foi um pouquinho mais à frente, qual frame que tá. Então sempre vai ter essa questão, essa dúvida, ainda mais em lances milimétricos como foi esse ali. Eu imaginei que dava condição o pé ali do jogador do Corinthians, dava condição pelo menos mesma linha, e quando tem mesma linha, cara, não precisa traçar uma linha. Se você coloca ali a linha, dá a entender que tá quase na mesma linha, não precisa querer. Às vezes eu acho que tem uma vontade dos dois, do VAR ali, de colocar para parecer que tem 2 linhas para justificar talvez o impedimento ou o gol, entendeu? Precisa aparecer a linha vermelha sobre não dá, se deixar uma sobre a outra aí vai gerar mais discussão. Não, se tiver uma sobre a outra não é impedimento, mesma linha, ok, segue o jogo, ninguém tem vantagem nisso, muito menos em lances milimétricos, mas ficou dessa forma. O Corinthians saiu bem, conseguiu se sair bem na medida do possível, e o Flamengo poderia ter liquidado a fatura hoje, poderia sair com uma vitória muito mais gorda, uma vantagem muito maior, mas não consegue, infelizmente, para tristeza da nação flamenguista. Se inscreve no canal, deixa o like, é nóis, valeu!